Vamos falar sobre razão e proporção. E quando falamos de razão e proporção, ele é um assunto bem amplo, onde você pode abordar vários temas dentro dele. Porque, primeiro, o que é uma razão? É uma divisão. Então, tudo que é uma divisão, ele está dentro do assunto de razão. Quando eu peço calcule a razão entre A e B, eu estou falando para você fazer A dividido por B. E o que é proporção? Proporção é quando eu faço uma divisão entre esses valores. Se eu digo que, por exemplo, que A e B são números proporcionais a 2 e 3, quer dizer que eu vou ter números numa razão de 2 para 3. Ou seja, por exemplo, poderia ser o A igual a 10 e o B igual a 15. O A igual a 2 e o B igual a 3. Ou seja, ele segue essa mesma razão de 2 sobre 3. Só que eu não sei qual que ele é. Ele pode ser 4 sobre 6, ele pode ser 6 sobre 9, desde que respeite essa razão de 2 para 3. E aí um desses assuntos é escala. E o que você precisa saber sobre escala? Quando eu coloco assim uma escala 1 sobre 100, o que isso significa? Significa, primeiro, escala sempre trabalha com centímetro. Então, 1 sobre 100 significa que 1 centímetro no desenho vale 100 centímetros na vida real. Ele, na verdade, não sempre trabalha com centímetros, mas é porque, geralmente, como a escala é feita no papel, ela acaba trabalhando nessa faixa aí dos centímetros. Então, o que você precisa saber é isso, que essa escala, ela representa unidades iguais. Que 1 metro vale 100 metros, 1 centímetro vale 100 centímetros. E ela sempre é uma medida linear. Por que isso é importante? Porque existem questões de escala que vão trabalhar com área e com volume. E aí você vai ter que elevar o quadrado e elevar o cubo, respectivamente. Então, se eu quero comparar área ou volume, eu preciso elevar a escala ao quadrado ou ao cubo. Por exemplo, a razão entre as áreas de uma escala 1 para 100 vai ser o quê? 100 ao quadrado, vai ser 1 para 10.000. Por quê? 100 vezes 100. Imagine um quadrado que no papel possui lados 1. Sua área no papel seria 1 centímetro quadrado. Na vida real, pela escala 1 para 100, nós sabemos que esse 1 centímetro vale 100 centímetros. Seria um espaço de 100 centímetros. Então a sua área seria 100 vezes 100, 10.000. Por isso que a sua área ele varia nesse sentido. Da mesma forma, nós podemos calcular o contrário. Por exemplo, se ele me diz a razão entre as áreas, vamos dizer, a razão entre as áreas da vida real com o que está representado no papel é de 10.000, quanto é que é a escala? Você pode simplesmente tirar uma raiz quadrada desse valor que você chega na resposta. E para volume, a mesma coisa, só que você tira a raiz cúbica, entendeu? Então, se eu digo a razão entre o papel e a vida real, entre a vida real e o papel, porque sempre quando eu falo razão, o primeiro é o numerador e o segundo é o denominador. Então, a razão entre a vida real e o papel é de 10.000. Então, qual seria a escala desse valor? Opa, ele me deu a razão das áreas, tira a raiz quadrada, chegaria em 100, a escala é 100. Cada 1 centímetro no papel vale 100 centímetros na vida real. E uma outra informação que você precisa saber sobre escala é o seguinte, qual escala é maior? 1 sobre 10 ou 1 sobre 100? É muito fácil, é só você pegar e colocar eles numa fração para você olhar. O que é maior, 1 dividido por 10 ou 1 dividido por 100? Numerador igual, quem possui o menor denominador é o maior número, 1 sobre 10 é o maior. Então a escala maior é isso. Uma escala maior nesse exemplo seria 1 sobre 10. 1 sobre 10 é uma escala maior do que 1 para 100. E o que é que você tem de característica sobre uma escala 1 para 10 e 1 para 100? Quanto maior a escala, maior o nível de detalhamento. Ou seja, essa 1 para 10 ela possui o maior nível de detalhamento. E menor vai ser a área representada. Por exemplo, imagine aqui, olha só essa situação. Imagina aqui que eu tenho um papel de tamanho 50 por 50. Então, eu vou desenhar aqui dois papéis, em que um eu vou usar a escala 1 para 10 e na outra eu vou usar a escala 1 para 100. Certo? Usando a escala 1 para 10, eu posso desenhar um local de quanto tamanho aqui? Cada 1 centímetro no papel vale 100 na vida real. Se ele possui 50 centímetros, eu vou conseguir desenhar 500 centímetros. Ou seja, eu vou desenhar 5 metros aqui. 5 metros por 5 metros. Então, imagina que eu vou desenhar um prédio que ele possui 5 metros de altura. Então, o prédio ocupar exatamente esse desenho aqui, né? Seria aqui um prédiozinho. Tudo certinho. Pronto. Agora, se eu fosse usar a escala 1 para 100, cada 100 centímetros aqui, eu tenho 50 centímetros, eles iriam caber 5.000 centímetros, ou seja, iria caber 50 metros. Então, esse mesmo prédio, ele iria ser desenhado assim, ó. Mais ou menos assim, 10% do papel. Seria isso aqui. Então, o que você consegue entender para cada um? Essa aqui é a escala maior, né? Essa aqui é a escala maior. O que você consegue perceber?
O nível de detalhes do 1 para 10, que possui a maior escala, ele vai ter mais detalhamento. Por quê? Porque é como se, escala maior, é como se você tivesse colocado maior zoom. Você colocou um zoom maior, você fez um zoom maior na figura. E aí, consequentemente, olha só esse papel. Quando eu faço um zoom, as coisas aqui ficam mais detalhadas, ou as letras, elas estão maiores. Você consegue ver as letras com mais detalhe. Mas em compensação, você vê um espaço menor. Porque cada letra aqui está ocupando um espaço muito grande na imagem como um todo. Então isso é um exemplo de uma escala maior. Isso é um exemplo de uma escala menor. Eu consigo ver uma área maior, só que com menos detalhes, né? É o mesmo exemplo aqui, ó. Se eu pego esse prédio aqui, por exemplo, que ele está aqui, ele está numa escala maior. E aí ele tem mais detalhes. Eu consigo ver a janela com mais informações. Se eu quisesse desenhar aqui um jarrinho aqui, por exemplo, você conseguiria desenhar. Agora, nesse desenho, você não consegue nem ver a janela direito. Por quê? Porque a escala ela é menor. Então ela tem menos detalhamento, apesar de que ela cabe mais informação. Porque se você conseguir desenhar 50 metros, você conseguiria desenhar aqui até as nuvens, enfim, uma torre aqui de 50 metros iria ser visível, né? Sei lá, alguma coisa assim do tipo. Então esse é o raciocínio que você precisa ter. Então olha aqui o que nós falamos. Usando a escala de 1 para 100, eu posso desenhar um local de 50 metros, consequentemente o nível de detalhes de 1 para 10 vai ser maior, pois no mesmo espaço eu vou desenhar uma área menor, né? E dessa forma os desenhos ficarão melhor visíveis. Na escala 1 para 10, por exemplo, uma árvore de 3 metros seria desenhada com um tamanho de 30 centímetros, enquanto na escala 1 para 100 ela só teria 3 centímetros. Nós utilizamos aqui um exemplo de uma árvore de 5 metros, um prédio no caso. Quanto maior a área representada, isso aqui é uma informação que você tem, ó. Quanto maior a área representada, menor o nível de detalhamento. Então você pode concluir o seguinte raciocínio: quanto maior a escala, maior o detalhamento, menor a área desenhada. Pronto. Esse é o conceito que você precisa saber sobre essa parte inicial de razão e proporção e escala. E no próximo vídeo nós vamos fazer algumas questões para poder treinar esses conceitos que acabamos de abordar.